Começa agora o terceiro bloco do Visão Técnica. A gente vai analisar agora as blue chips da Bolsa. Vamos dar uma olhada em Petrobras, primeiramente? Vamos lá. Então, Petro 4 na tela para vocês. Primeiro, tá, pessoal? Eu gosto de fazer análise primeiro do como fecha a sexta-feira, né? Gráfico semanal, tá? Então... Então aqui, pessoal, o que me chama a atenção, tá? O mercado tem uma movimentação positiva, a Petrobras, ela fez aquele movimento bem interessante, de forte movimentação positiva, e agora ele também rompeu aqui um mastro de bandeira. Então o semanal da Petro sugere a manutenção do movimento de alta. E olha que interessante, a Petro fechou a semana com uma variação positiva de 18%, é uma alta expressiva, tá? Por um dos principais papéis. Esse aqui, o Petrobras e Banco do Brasil, são os dois principais papéis que estão influenciados diretamente com o cenário político, tá? Devido aí à gestão da companhia ser indicado pelo governo e tudo mais. Mas o que eu vejo? Rompeu um nível de resistência importante. A gente tem aqui essa região que foi formado fundo, tivemos aqui essa região que foi formado fundo e perceba que o mercado se segurou nesse patamar aqui, que é a referência dos preços anteriores, e ele consegue se desvencilhar de todo esse patamar. Resistência prévia da Petrobras, topo anterior, qual que seria o alvo? Esse patamar aqui, tá? O que eu tô falando em relação a gráfico, esse patamar. Pô, Dani, você tá querendo dizer que Petrobras vai lá para R$14? Tem espaço para andar. Graficamente a gente não tem nenhum obstáculo que venha impedir esse movimento, porém é aquilo que a gente falou, mais um papel que está ligado diretamente ao cenário político, dependendo do que acontecer, ele pode explodir ou pode despencar, tá? No meio do caminho, eu tenho aqui um pequeno obstáculo que é a minha retração de 61,8% de FIBO, que nada mais é do que esse patamar de preço na casa de 10,80. Então, Petrobras de 9,80 tem espaço para buscar os 10,80, que é a principal retração de Fibonacci em 61,8. Rompendo aqui, na minha leitura, ele tem um caminho livre para buscar casa de R$14, R$15. Podendo, vai para lá, Petro, mais uma vez, tem espaço, mas no semanal, vamos lá, se Petrobras voltar, então estudamos a Petro no cenário positivo. Agora vamos descaracterizar esse gráfico. E vamos lá, vamos pensar, pô, agora a gente está trabalhando em cima de uma região de resistência. Rompeu, mas para esse cenário de rompimento ser concretizado, temos que ter aqui o rompimento da máxima dessa semana, tá? Que está onde? Aqui na casa de 9,90, tá? Rompendo, aí ele vai configurar esse mastro de bandeira, o acionamento, tem espaço para poder andar. Agora vamos pensar assim, eu tenho aqui uma região de resistência estabelecida nesses patamares de 8,40, foi justamente quando o Petrobras rompeu e foi embora, tá certo? Se porventura a Petrobras voltar a trabalhar abaixo desse patamar de preço aqui, tá? Voltar para essa consolidação, o que isso significa? Um possível rompimento falso, tá? E essa alta ela pode entregar rapidamente. Então aí o que eu ficaria de olho? Eu ficaria de olho nesses patamares de preço, tá? Perdendo R$8 já me desperta aí um radarzinho amarelo, cenário de atenção. Perdeu 8, perdeu essa região de 7,70, 7,60, para mim isso aqui foi uma movimentação falsa e a Petrobras vai ter um espaço para ter uma queda com um pouco mais de intensidade. Porque quando o mercado dá rompimento falso, ele tende a ir na direção contrária com mais intensidade. Então o que eu vejo? Petrobras, superação de 9,80 tem espaço para altas? Sim, tem espaço para altas, porém eu ficaria de olho também se ele perder os R$8. Ah, e qual que é o suporte prévio? Pô, o suporte prévio imediato está lá na casa dos 4. Pô, você está falando que Petro vai para 4? Não é isso. Graficamente, o preço é onde que ele vai encontrar um maior obstáculo que ele tende a buscar. A gente pode colocar até uma retração de Fibonacci do último fundo para o topo e percebam que eu vou começar a perder a primeira retração de Fibo, tá? Então, se eu perder aqui os 7,70 que a gente mencionou, os R$8, qual que seria o principal ponto de parada dela no curto prazo? Aqui, ó, 6,35. Então, esse daqui é o cenário que eu vejo. Petro, superou a máxima da semana? Tem espaço para alta, tá? E acredito que ele tem espaço para subir bem, até a região do 14, 15 reais. Perdeu R$8, perdeu 7,70, 6,40 é o alvo dela no curto prazo. Mais uma vez, ela e Banco do Brasil são os dois principais... Posso já emendar Banco do Brasil? Pode, que já pode. Tá no gatilho. Totalmente ligado ao call político. Exatamente. Né? Então assim, pô, Janaína, você tá falando que Petro vai para 15, aí não passa aprovação, a bolsa despenca e todo mundo fala assim, ó o call errado do analista. Não é isso, eu não tô dando call de alta, tá, pessoal? Estou estudando os cenários. O que Banco do Brasil teve, tá? Vou começar aqui no gráfico semanal também.
Tá? Que o Banco do Brasil fez? Só para vocês terem uma ideia de preço. Então esse aqui é um gráfico semanal, tínhamos aqui uma linha temos uma linha de tendência de baixa, tá? do ativo. Então perceba que ele sempre tocou aqui e caiu. De repente ele rompeu de uma maneira expressiva esse movimento e fez um pullback, tá? Fez um movimento de retorno nessa antiga região que serviu como uma resistência e agora passou a ser suporte. E o que o Banco do Brasil me configurou aqui? O famoso pivô de alta, tá? Querendo configurar um famoso pivô de alta. O rompimento desse patamar de 23, a gente romperia a cabeça do pivô e teria um espaço para ele desenvolver esse movimento um pouco mais direcional. Então, graficamente mostrando, o viés e a tendência do curtíssimo prazo é de alta. Porém, o gráfico de Banco do Brasil, se eu colocar agora um gráfico diário, ele não está igual ao Petrobras. A Petrobras rompeu e tem espaço para ir. Porém, olha aqui onde que o papel se encontra, em cima de uma região de resistência bem relevante. Tá? Topo e agora configurou um topo. E essa queda que tivemos na quarta, depois na quinta e hoje um dia um pouco mais neutro para Banco do Brasil, foi muito importante. A gente não queria ver esse rompimento esticado. Então aqui ele acumulou forças. O que a gente pode interpretar com esse movimento agora? Tá? Que se tivermos aqui o rompimento do patamar de 23/23,30, a sinalização é clara de alta, ele vai acionar aqui que nada mais é do que a cabeça do pivô no semanal e ele abre espaço para uma movimentação direcional de alta. Qual seria o primeiro alvo e o primeiro obstáculo no campo positivo? Seria aqui, região de R$26 como alvo. Logicamente que o principal ponto mais importante de resistência está aqui em cima, na casa de 31. Tá podendo, você está falando que vai para 31? Há espaço, como tem espaço para buscar os 26 no curto prazo. Então, curto prazo eu vejo aqui Banco do Brasil tendo uma possível valorização de 15%. Aí a gente está falando se passar esse processo, o mercado fica otimista e tudo mais. O que me chama a atenção, se no semanal, ele começar a trabalhar abaixo desses R$19. Trabalhando abaixo dos R$19, ele vai frustrar essa expectativa de um pivô de alta, ele volta a trabalhar abaixo dessa consolidação de preço e aqui ele pode voltar a trabalhar abaixo dessa linha de tendência de baixa que iniciamos. Então assim, mais uma vez, temos tanto do cenário no campo positivo quanto no campo negativo. A Petrobras tem uma maneira mais clara de visualizar que ela tem espaço para desenvolver alta. Porém, é um papel totalmente um cenário político. Eu tenho aqui um cenário de indefinição que ele vem trabalhando, logicamente que o viés é de alta, tá? Mas se ele não ter força para romper aqui o 23 e voltar no curto prazo abaixo desses dois topos anteriores, principalmente aqui dos 21 e 30, ele pode rapidamente buscar a região do 17,80, R$18. Então muita atenção. Superação de 23, 23 e 30 é espaço para continuidade de alta. Tem aí tem espaço para buscar a casa dos 26 e se eventualmente ele perder a casa dos 21, 20 e 90, eu acho que ele vai buscar direto os 18, R$17. Agora vamos falar de outro papel que também essa semana chamou bastante atenção, que foi o CSN, né? Subiu 40% essa semana, papel acumulando alta no ano aí de mais de 200%, né? É uma das coisas que me chama bastante atenção, Paula. Eu vejo o pessoal comentar, nossa, o papel tá subindo um absurdo. Mas calma, olha a trajetória do papel. Olha onde o ativo veio cotar. Lembrando do patamar que saiu, né? Exato. O valor de face muito baixo. Muito. Também. Pô, o papel saiu da casa de R$27, vai bater a 3. Logicamente que o papel não fica negativo em mais de 100%, desse 100% virou pó. Mas para subir ele pode subir o percentual que for, 100, 200, 300, 500%. Então assim, para mim, a análise de CSN, ativo tinha uma fortíssima tendência de baixa, tocou no patamar de R$3, fez um fundo importante, tá? Rompeu essa linha de tendência de baixa, que travava topos aqui, vários topos, e olha que movimento interessante, é bem parecido com o gráfico da Petrobras que a gente estudou, mastro e bandeira. Então tem um mastro, e aqui eu tenho uma bandeira desenhada, tá? Que mostra que o mercado tem espaço para romper, para desenvolver uma movimentação de alta. O que ela me fez? Me rompe aqui a resistência na casa de 8,60 e vem me buscar diretamente 13,80, quase 14. Então a gente percebe que do rompimento para máximo ele chegou a subir aí 58%. A semana fechou com alta de 45%. Então a figura gráfica é importante a gente olhar. Preço acima da minha média, consolidou, ganhou força e subiu. Que é justamente a Petrobras. Pô, a Petrobras tem espaço para fazer o mesmo movimento? Tem espaço para fazer o mesmo movimento. Tá lá. Mas foi uma alta um pouco mais expressiva. Mas a formação gráfica é a mesma. Linha de tendência de baixa, o mercado tem espaço para continuar seu movimento. Eu só acho que é um ponto de compra de CSN agora? Não. Por quê? Olha o baita resistência que o papel se encontra. Eu tenho aqui
topos anteriores, topo anterior, e aqui o mercado veio e perceba que eu deixei uma sombra. Exatamente. Então tem um histórico de preço. Então assim, o mercado que já está subindo na semana quase 50%, eu compro um papel desse? Não compro. O que seria natural? Ele cair, eu até procuraria um short nesse papel esperando uma correção, tá? Esperando uma movimentação de correção, aí sim eu tentaria comprar, pô, 9,60, 9,50, chama atenção, aí agora eu tentei entrar comprado. Quem surfou esse movimento de alta, parabéns, segue com a sua operação e ajusta o seu stop. Pô, Danilo, eu tô olhando lá os papéis subindo, todos estão subindo, vou comprar. Não acho que é o momento ideal. Seria interessante esperar uma movimentação de correção para comprar próximo a uma média, ou ele parar de subir, ficar lateralizado 2, 3 dias, marcou a consolidação à máxima, compra na superação da máxima. Desses três que a gente olhou, o que estaria dando um ponto de compra, a depender, claro, né, do cenário político, seria Petrobras. Que é o mais bonito. Porque Banco do Brasil também está interessante se superar ali, mas graficamente mais bonito, um mastro de bandeira bem desenhado certinho, superação da máxima, para mim tem espaço para andar bem. Até R$14 tem. Então a gente vai tentar procurar outras opções para tentar surfar esse movimento. Não vou me expor no papel a seco. Vamos lá e compra alguma opção esperando esse ralizinho aí, que eu acredito que vá acontecer. Bom, Danilo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Visão Técnica e deixando novamente um recado para vocês, domingo a gente vai estar ao vivo aqui no Infomoney, segunda-feira também, logo cedo, fazendo a repercussão do que vai sair, né, na votação de domingo. E também a gente vai deixar aqui na matéria o webinar do Danilo, que ele vai fazer com a Lia Kim, aqui no Infomoney daqui a 2 semanas. Então, acessem e... Bom, acompanhe a cobertura do Infomoney que vai estar bem legal, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, Paula. Obrigado a todos da Infomoney mais uma vez pela oportunidade. E muita atenção, tá, pessoal? Acho que o cenário político é o principal driver aí do nosso mercado. Vale a pena separar um tempinho no domingo. Eu sei que no domingo, pô, ficar vendo o jornal vai fazer diferença, vai ser bem importante. E vocês terão toda a programação da Infomoney aí para vocês acompanharem. Obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a todos e bom final de semana.